volta aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Maria, artista plástica e artesã do Maria Atelier. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um quadrinho lindo de papietagem, uma tagzinha para a parede, para decorar qualquer espaço, qualquer cantinho, um espacinho pequeno que você tem e que falta uma decoração ali. Então, quer aprender isso tudo? Entre e fique à vontade. Para começar, gente, eu já cortei aqui, adiantei um pouco a aula, olha. Cortei essa chapa de papelão com esse círculo aqui do lado. E para completar, eu vou cortar uma outra chapa de papelão bem grossa, do tamanho desse quadrado. Então, eu vou riscar aqui com uma caneta, com a ajuda de um estilete para dar uma aliviada no corte. E eu vou tirar, olha, os dois quadrados do mesmo tamanho, tá vendo? E agora, então, eu vou colar um no outro com a cola branca e a ajuda de um pincel. Eu espalho bem a cola, olha, e junto os dois. Agora, gente, já secou a minha cola, então eu vou passar uma lixa para tirar o excesso do papelão. Esse papelão mais grosso, ele dá muita sobra, assim, muita bolinha de papel. Então, a gente passa a lixa e acerta isso tudo. Aí, depois que eu lixei e acertei, então eu vou cobrir todo o meu contorno com uma fita crepe. Eu estou usando uma fita crepe mais larga aqui. Agora, gente, com todos os lados cobertos, então, a gente vai começar a papelagem. E a gente vai iniciar, então, com a tirinha de acabamento. Quem não assistiu a aula de papelagem, eu vou deixar o card aqui e o link vai estar na descrição. Então, olha, eu vou revestir todo o meu quadro. Eu estou usando aqui esse papel pardo. E tá vendo? Onde tem a minha moldura, eu tenho que cortar o papel bem fininho. Então, gente, onde tiver um movimento, a gente corta bem fininho. Olha, aqui tá circular, o papel é bem fino. Na parte que é reto, a gente pode pôr um papel mais largo, não tem problema. E em toda a quininha, olha, eu faço também com muito cuidado para envolver e contornar toda a pontinha. E a quina, olha, fica bem justinho o papel, tá vendo? Cobre ela toda. Então, agora a gente vai revestir em volta dele inteirinho, gente. A gente vai cobrir todo o papelão, não vai deixar nenhuma parte do papelão aparecendo. Agora, olha, eu vou deixar secar. E só depois que esse lado secar que eu faço atrás.
Aí depois de tudo pronto, eu dou um banho de grude e deixo secar. Então meu quadrinho secou, soltou aqui um pedacinho de papel, sem problema, olha, a gente passa o grude aqui e prende essa pontinha de novo. E agora eu vou dar o acabamento atrás e prender a minha presilhinha. Então, antes de prender a presilha, eu tenho que definir qual posição eu quero esse quadro na parede. Olha, ele pode ser assim, pode ser de lado, pode ser em pé. Então, antes, gente, da gente colocar a presilha, essa parte tem que ser definida. Aí eu escolhi ele nessa posição, então eu vou colocar a minha presilha aqui, olha. Aí eu vou usar um fiozinho de juta, vou prender aqui as pontinhas dela com a cola quente e vou colar um pedacinho de papelão por cima para prender, olha. Eu cortei aqui 2 pedacinhos pequenininhos, tá vendo? Que eu prendo ali na minha pontinha da juta, olha. Então agora com a tirinha de acabamento eu termino de cobrir toda a parte de trás. Então, o quadrinho agora está todo seco. Eu vou fazer aquela capa com guardanapo. Quem já assiste os vídeos aqui no canal já conhece, eu gosto muito de dar esse acabamento, porque ele dá uma textura bem bonita. E você pode usar guardanapo, papel higiênico, papel toalha, qualquer papel, desde que ele seja bem fininho, olha. E ele dá esse amassadinho, tá vendo? Que dá uma textura super bonita na peça. Aí, gente, quando o papel é triplo, duplo, a gente separa. Usa sempre uma camada fininha do papel. Sempre descasca o guardanapo, o papel, o que for. Se é duplo, triplo, separa. Aí secou esse lado, então eu vou fazer a parte de trás agora. E eu uso, gente, esqueci de falar, é a cola branca com água, meio a meio, 50% de cada uma. Eu já deixo preparada nesse vidro, tá vendo? Já tá diluída ali a cola na água.
Aí, gente, para decorar meu quadrinho, eu vou fazer uns arabescos. Então, eu vou usar esses moldes de silicone, eu vou untar ele com vaselina e vou colocar o papel machê aqui dentro. Aí, eu preencho, olha, todo o molde com papel machê, encho bem, aperto bem, porque o papel machê ele é uma massa mais resistente, né, a fazer esses detalhes do arabesco. Então a gente tem que apertar bastante e deixar secar. A gente não pode desenformar o papel machê molhado, que ele quebra. E depois que ele seca, gente, olha, ele mesmo solta da forminha, ele sai até sozinho. E olha que lindo que fica, gente. É muito fino e muito frágil. Então tem que tomar muito cuidado mesmo para não quebrar. Olha que delicadeza. Fica muito lindo, muito lindo. E eu vou repetir a mesma coisa, olha, com esse arabesco fininho. Esse é menorzinho. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz o outro. E uma dica que eu vou dar para vocês, como a gente tem que esperar o tempo da secagem do papel, eu já faço vários, gente. Vai secando e eu já vou preenchendo a forminha. Porque aí, quando eu precisar, eu já tenho ele pronto e seco para colar no trabalho que eu quiser. Olha que graça, gente. É um detalhe lindo para a gente usar nos trabalhos. Então agora a minha capa, olha, de guardanapo já secou. Eu vou começar a decorar com os meus arabescos. Aí eu escolhi, eu vou fazer desse jeito, olha. Então agora eu já posso colar. Gente, olha que lindo que fica. E para o meu quadrinho ficar todo com a mesma textura, então eu vou cobrir também meus arabescos com a mesma capa de guardanapo. Aí eu unto eles aqui, olha, com a cola, com a minha misturinha de cola e água, e vou colando com o pincel guardanapo, do mesmo jeito que eu fiz no restante do quadro. Então agora, gente, eu vou dar uma base branca aqui, olha, que eu vou fazer uma decupagem de flor. Então, para a gente colar o guardanapo,
a base sempre tem que ser branca, que o guardanapo é muito fininho. Se tiver uma cor forte ali, ela vai sumir com o desenho. Então tem que ser sempre uma cor clarinha de fundo, olha, que aí realça o desenho que você colocar. Aí, com um pincel fininho e água, eu vou molhando ele aqui na água e contornando ali o círculo, olha, para eu cortar meu guardanapo bem certinho. Então, onde a gente molha com o pincel fininho, fica mais fácil rasgar, porque rasgar o guardanapo seco, às vezes a gente rasga um pedaço que não era para rasgar. E com a água, você rasga só onde molhou, então é bem mais legal, ajuda bastante. Aí, com a cola para decupagem, eu forro ali todo o círculo, olha, que eu pintei de branco, e ponho o meu guardanapo. E com a ajuda do pincel, gente, sempre do meio para a borda, a gente vai passando até ficar todo colado. E olha que lindo que fica. Então agora, em volta de todo o meu desenho, eu vou passar uma base preta. A base secou, então eu vou cobrir ela toda com verniz craquelê. Eu não vou passar nos arabescos, nem no meu desenho, só onde é preto mesmo. Olha, gente, dá para ver direitinho onde eu passei, tá vendo? Em toda a parte lisa do preto. Com o verniz craquelê seco, eu venho com a tinta branca, olha, vou dando umas pinceladas nele. Onde eu passei o verniz craquelê, eu vou fazendo essa pincelada com branco, porque o verniz ele vai trincar essa tinta branca e vai dar um aspecto super bonito de uma pintura antiga, desgastada, que está soltando, sabe? Trincando. Fica muito bonito. Olha, gente, tá secando, já secou, né? Olha o efeito que bacana que é. Parece aquela pintura de anos, né? Que tá trincando, soltando, olha. Fica muito legal. Aí agora, onde o branco, onde eu sujei, né, com o branco o arabesco, eu vou refazendo. Vou recolocando o preto ali, que o meu arabesco, ele é todo pretinho.
Gente, então agora eu vou dar uma capa com verniz transparente na minha decupagem para fazer uma proteção aqui. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. E aí, olha, com um tom de cinza e pouquinha tinta no pincel, olha, tá vendo? Eu molho o pincel na tinta, tiro o excesso e passo no meu quadrinho. E passo em cima do branco. Tá vendo, gente? Eu vou fazendo umas manchas, olha, com o cinza. Não é uma pintura muito certinha, não. Aí com o paninho eu passo, tiro o excesso e para dar também uma manchada. O paninho ajuda a manchar mais um pouquinho. Olha que lindo que fica. Dá esse efeito bem desgastado, eu adoro. Aí agora eu vou usar o azul zinabre para dar aquela zinhavrada no arabesco. Fica muito legal. Então eu uso o spray com água, olha, que é para ajudar a tinta a penetrar mais nos cantinhos do arabesco. A gente tem que dar essa raleada na tinta e depois a gente passa o paninho, tirando o excesso e limpando onde ela escorreu. Aí fica uma mancha bem bonita, gente, fica lindo. Aí agora, com a tinta ouro, olha, eu vou passar em todo o contorno do meu quadro, fazendo uma moldura. Depois que eu passei ela em volta do quadrinho todo, com o pincel, eu vou dar uma puxadinha nessa tinta para cima do quadrinho, olha. É bem pouquinho também, gente, pouquinha tinta no pincel e a gente faz, olha, dá essa pinceladinha bem pequena e passa o paninho para tirar o excesso. Aí, gente, com esse papel de decupagem, olha, de vários corações com anjos esculpidos, são lindos. Então, eu vou recortar aqui um coraçãozinho desse para colar no meu quadrinho. Difícil é escolher, gente. Difícil é escolher. Todos ficam lindos. Então, antes de colar com betume em cera, eu vou fazer o contorno aqui, olha, de toda a decupagem, tá vendo? Eu passo bem pouquinho no pincel e vou espalhando ali em volta de todo o desenho. Eu faço um sombreado, fica bem bonito.
Aí, gente, quando a gente corta o desenho, quando a gente corta o papel, né? Ele fica com aquela beiradinha ali onde a tesoura passou muito branca. Então, com um pincel pequenininho e macio, eu passo ali em volta de todo o recorte, olha, o betume cera. E eu vou colar aqui, olha, meu coraçãozinho. Ele vai ficar uma parte colado no lado alto do quadro. Então eu vou usar essa fita dupla face, que ela é bem grossa, ela é esponjosa, e ela vai firmar ele nessa parte que fica no ar. Eu vou colocar ali embaixo para ele ficar apoiado nela, olha. E essa minha plaquinha, Love is in the Air, eu vou colar ali no pé da rosinha. Ai, gente, olha que coisa mais linda que tá ficando esse quadrinho. Tá muito fofo. Agora, então, com a pasta dourada, eu vou dar o acabamento em todo o arabesco. Aí eu vou passar contornando também a minha moldura aqui da decupagem. Gente, olha que coisa mais linda! Tá muito, 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 muito lindo esse quadrinho. Aí agora, para finalizar, eu vou passar a laca chinesa em toda a área da decupagem. Dá um brilho super bonito, um acabamento muito lindo, gente. Vocês vão ver o efeito que dá, que legal. Agora então a gente dá a mesma base preta atrás, olha. E depois que seca, a gente passa o verniz transparente, que assim dá uma proteção boa na parte de trás também e fica um acabamento bonito, né? Fica bem legal na frente e nas costas. Gente, olha que lindo que ficou o quadrinho. Eu vou fazer umas fotos dele na parede para vocês verem. Tá muito lindo, tá uma graça esse quadrinho. Olha que delicadeza, gente. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui o seu curtir, que seu apoio é muito importante para o canal. Se inscreva se você é novo por aqui e ative o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Me sigam nas minhas redes sociais, os links vão estar na descrição e eu espero você terça-feira que vem. Um beijo, tchau!